Salve, salve, pessoal! Estamos de volta com mais um Podcine, aquele podcast onde falamos de cinema, sendo mais preciso, filmes que marcaram as nossas vidas, que trouxe alguma coisa boa naquele momento, alguma resolução naquele momento ruim que nós estávamos passando, ou simplesmente tiramos alguma conclusão boa, muito gostosa daquele filme e ele acabou marcando a nossa vida. Estou aqui com um convidado muitíssimo especial e esse convidado marcou a minha vida e muito, tanto para seguir na carreira acadêmica, tanto para ser um amante do cinema. Dali por diante, acabei desenvolvendo, fazendo alguns cursos. Estamos aqui hoje com o professor muito conhecido na cidade, José Renato Garcia. Oi, professor. Tudo Olá, bem? Boa tarde. Agradeço ter feito o convite para a gente vir aqui fazer esse trabalho com você, tá? O prazer é meu. Agradeço muito estar aqui. Sei que o seu tempo é escasso, é uma correria, mesmo nos dias de hoje, que estamos passando dessa pandemia. E eu fiz uma pergunta antes de começarmos, eu vou reafirmar. O senhor gosta de cinema? Apaixonado. É raro o dia que eu não assisto alguma coisa, né? Algum vídeo, né? E eu gosto de passar muito isso para os alunos também, sabe? São formas de você ter aprendizados ao longo da vida com histórias que não são suas, né? Você pode aprender com isso também, né? Muita verdade. Eu lembro poucas coisas dos meus primeiros filmes, mas eu lembro de um filme muito especial que o senhor passou para mim, que é o Rei Leão. E eu lembro... Eu tenho essa lembrança muito forte do senhor falando que o som dos leões eram gravados mesmo, nada mixado, eram os leões, eles iam lá e gravavam o som dos animais e colocavam no filme. E isso me deixou muito curioso. E depois disso eu comecei a querer ir mais atrás. Então, o primeiro filme que eu tenho forte na minha lembrança foi o Rei Leão, que foi passado na sala de aula. Olha só que coincidência. Eu sempre tive um acervo muito grande, né? Antes eram as fitas de vídeo, que eu tenho um mundaréu delas lá em casa, né? É interessante que quando eu comecei a dar aula na década de 80, né? 1981, primeira vez que eu dei aula no Abílio Manuel, no ensino médio, ninguém tinha passado não tinha como você levar um filme na sala de aula para os alunos, né? E eu conheci o professor Quintino Garcia, na época, que tinha uma escola de inglês e ele fazia intercâmbio para os Estados Unidos. E ele trouxe de lá dos Estados Unidos um aparelho de vídeo que você acoplava na televisão e passava as coisas para os meninos. E ele trouxe também, na época, uma fita do Cosmos, com o Carl Sagan, né? Era uma série fantástica que a gente via lá atrás, né? E eu fiz a primeira aula em vídeo de bebedouro lá no Abílio Manuel, os alunos, todo mundo assim assistindo aquilo, né? Apesar de ser inglês, né? Mas era uma coisa fantástica para a época, né? Que não existia ainda. Tinha até um jeito que tinha que colocar Pau-M, tinha 2 sistemas lá, o americano era um, o brasileiro era outro, então tinha que fazer uma adaptação aqui para isso funcionar, né? Então eu usei muito isso. E depois, né, hoje em dia a gente usa, tem o Datashow, né? Você tem o computador que você acessa os vídeos para você assistir. Tem as plataformas, né? Sim. E eu tenho muito recurso no meu computador. Eu tenho tudo dividido, por exemplo, eu tenho uma pasta de aulas. Eu tenho 40 GB de aula pronto ali. Você dá aula do que você quiser dentro da área de biologia. Eu até disponibilizei, conversei com vários professores. Falei, se tiver interesse nisso aqui, entre em contato, me dá um HD externo que eu copio tudo isso aí para você. Você vai ganhar muito nas suas aulas com esse material, que geralmente são vídeos curtos. E estão todos separados. Por exemplo, corpo humano. Está separado de gestão, respiração, circulação, tudo separadinho, bonitinho. Então você vai ali, você dá aula do que você quiser. De ecologia, de meio ambiente, de zoologia, de botânica. É muito material, sabe? E muitos têm trechos de vídeos, de filmes, né? Eu tenho uma pasta que eu sempre falo para os alunos. Eles falam que é os vídeos que fazem a gente chorar, né? Que eu pego pedaços de filme para discutir alguma coisa sobre eles, né? Porque eu falo, eu não sou professor de ciências, eu sou professor. Então, a gente tem que trazer para os meninos questionarem algumas coisas na vida deles, né? E tem muita coisa bacana que a gente pode usar na sala de aula, né? Se tem. Nós podemos pegar o cinema no filme mesmo, nos vídeos, pequenos vídeos. A gente tem ideologias, nós temos
momentos de reflexão, motivação. Nós podemos tirar N situações de um filme. É claro que também nós não podemos deixar de lembrar, por exemplo, que o filme é uma forma de entretenimento, né? Claro, existem muitos filmes ali que é só para sentar, para poder passar o tempo, que faz a gente se desplugar um pouquinho daqueles problemas. Mas também temos que ir por outro lado, que o filme, ele te leva a pensar, sim, a refletir, a pensar um caminho. Eu tava assistindo esses dias na Netflix, né? Porque há muito tempo, quando tinha Netflix, era muito séries e filmes. Séries, filmes. Não, hoje a gente tem aulas, né? Se a gente for pegar... Sim, documentários. Eu estava assistindo esses dias daquele youtuber Castanhari, que ele explica um pouco sobre questões do dia a dia, sobre viagem no tempo, sobre isso da pandemia, sobre algumas doenças. Então, quer dizer que não é mais só filme, né? Não. A gente está usando o audiovisual para poder informar. Por exemplo, essa semana, um ex-aluno meu, que ele sempre teve apaixonado por aquários, né? E ele montou o aquário marinho na casa dele. E ele montou uma estrutura agora que ele quer montar um projeto para colocar aquários nas escolas. Só que eu falei para ele, é um projeto difícil. Por quê? Tem que ter um aquário, tem um custo do aquário, a manutenção desse aquário, quem que vai tomar conta disso? Eu, a vida inteira, por onde eu passei, eu tive aquário em tudo quanto é escola que eu dei aula, né? E era paixão das crianças ali. Tanto é que o Atilinho do mercado, que tem os aquários lá, era o que limpava o aquário para mim do Estélio. Eu dava aula para ele, ele cuidava do aquário. O Eber Narvaez, que teve a outra loja de peixe também ali na esquina do Abílio Manuel lá para frente, uma loja grande de peixe, também foi meu aluno, era ele que tomava conta dos peixes do aquário. Então você desperta isso nos meninos. E eu fiz uma live com ele esses dias no Instagram para falar do projeto O Fundo Mar Vai à Escola, né? Por quê? Além de eu levar a bicharada toda, eu ponho uma tela atrás de mim, com o computador ali, um data show. Aquele bicho que eu estou mostrando ali, morto ali, eu mostro ele vivo no vídeo. Então, é um trabalho que dura 2 horas ali. É um entretenimento para essas crianças, sim, e com educação, com aprendizado, né? E é interessante que acaba a palestra, eu dou uma conchinha para cada criança, né? Bom, outro dia eu estou no supermercado, a menina cutucava a mãe dela e falava assim, mãe, aquele ali, ó, o homem do fundo do mar. Falei, virei Aquaman agora já, né? Aí ela veio falar para mim, professor, sabe aquela concha que você deu? Tá guardada numa caixinha em cima do negócio da sala. Assim. Olha só. Todo mundo que chega na casa, ela vai contar o que é o bicho que ela viu e por que foi legal essa aula, né? Então, é um trabalho prático, né? Que traz a prática para a criança, mas envolvendo muito conhecimento também, né? Envolve. E o interessante de usar o filme em si para dar aulas, ou talvez o filme inteiro, ou trechos, é o poder que a imagem tem nas pessoas, né? Eu sou muito assim. Eu aprendo muito vendo e pegando para poder fazer, né? Eu adoro livros. Eu leio demais. Só que eu levo um tempo maior lendo para fazer esse processamento. Uma imagem tá ali na frente, ela te conta mais histórias, ela te mostra com detalhes, né? Isso é muito interessante. E essa prática que está mudando dentro da sala de aula de usar os filmes é muito legal. Porque eu lembro que na época que eu também ia dar aula, que não era muito tempo atrás, tinha um certo tabu de você levar o filme para a sala de aula, de você estar querendo matar o tempo. Eu nunca tive esse tabu. Né? Eu lembro uma história muito interessante que eu tenho meu projeto de cinema, né, onde nós ensinávamos as crianças a produzir curtas-metragens. Né? Que bacana. E beleza. Só que naquela época eu tinha que apresentar para as professoras. Esse é o meu projetinho, assim, vou ensinar isso. Uma professora de uma escola muito conhecida pegou e falou assim, não, a gente não precisa, a gente já tem uma aula que as crianças assistem filme. Não, nós não vamos assistir filmes, vamos produzir os filmes. Claro. Enfim, muito tempo depois ela me contratou para a escola dela. Mas aí tem esse negócio de achar, poxa, vai assistir filme? Mas por quê? Baixa um trechinho. Qual que é o problema de passar o filme inteiro? Para ter essa reflexão, sendo bem trabalhado. Não é passar por passar. Não. Tem que ter um contexto. Tem um contexto. Por quê? Por exemplo, tem um filme chamado Gataca. É fantástico.
Gattaca, ele fala de uma experiência genética. Né? Quando eu começo a dar aula de genética, o filme Gattaca já está dentro da matéria que eles vão assistir. É fantástico o vídeo, sabe? É num futuro bem próximo, tá? Onde as pessoas começam a viajar para o espaço, né? E são selecionadas as pessoas, não é qualquer um. Ele tem que ter um pacote genético diferenciado para ele poder ir para o espaço. E tem um cara que ele consegue burlar o sistema com a genética. Ele consegue burlar o sistema. Ele não era aquela pessoa que a genética dele mostrava ali. Quem era aquela pessoa era outra pessoa, que ele plantava as provas o tempo todo. Mas é muito interessante o filme, sabe? Então, tem que ter um contexto, aquilo que eu te falo. Ele tem que se inserir. Certinho o que o senhor o que vai passar no decorrer, o que passou, o que vai vir. Sim. Simplifica muito bem. Sim. Muito bem. O cinema, ele é a arte de contar histórias. Sim. Né? Nada melhor que um professor... Tem que saber contar a história. O professor que não sabe contar a história não vai virar. Com certeza. Estávamos conversando, o senhor me mencionou 2 filmes que foi muito importante. Sim. Que foi, não sei se essa palavra é ideal, muito importante, mas são filmes que exemplificam bem. Sim, qual o primeiro filme? O primeiro filme foi A Missão, com Robert De Niro, né? A Missão conta a história dos jesuítas aqui no Brasil, lá na Tríplice Fronteira, lá embaixo, né? E onde um caçador de escravos, que ele era caçador, ele caçava os índios, né? Ele mata o irmão. E ele quer fazer pedir perdão. Tá? Então ele larga toda essa... Para se redimir, isso, você usou a palavra correta. E ele começa a ser um padre. E os índios não aceitavam ele no começo, porque eles conheciam ele como caçador de escravos, né? E assim ele foi ganhando a confiança deles, até que o Brasil divide aquela fronteira ali com a Espanha e Portugal, e os portugueses eram caçadores de índios. É o Tratado de Madrid. Então, foi fantástico, assim, mostrando quem ele era, quem ele passou a ser... E quem ele teve que voltar a matar de novo para proteger os índios. E uma trilha sonora, é o Ennio Morricone, né? É um negócio. Estávamos ouvindo aqui é de arrepiar. Eu falo que aquela música é a música que Deus se comunica com a gente. Aquela flauta ali, sabe? É a hora que o padre senta, ele começa a tocar a flauta naquela cachoeira, os índios vão chegando, parando debaixo dele, tipo assim, o que é isso que você está fazendo, né? E essa cena, inclusive, que estávamos conversando da trilha sonora, eu achei espetacular pelo seguinte, né? A gente tem aquela ideia dos bandeirantes, o cara ia à força, fazia isso, ou trocava pequenos presentes, aquela barganha, mas a gente ficou conhecido do pessoal chegar e pegar a força. Sim, né? Introduzir talvez uma cultura, a força nos índios. E nessa cena em especial, o padre ele chega com uma flauta, né? Uma flauta. Tocando. Então, através da música, foi o passaporte. E essa música se tornou assim, mundialmente conhecida, ela é maravilhosa, né? E eu ponho para os alunos ouvir essa música na hora da prova. Eu falo, para o espírito ficar em paz agora. E fica, realmente. É fantástico, Por que esse filme é importante? Foi importante e é importante. Ele mostra, né? Naquele momento ali, ele mostrava para mim a dedicação de um ser humano pelo outro. Sabe? Os padres ali cuidando dos índios ali, não querendo que eles passassem por escravidão novamente, sabe? E abriram mão da própria vida, todos eles, para preservar o direito à vida desses índios, né? E era um filme, assim, que desmistificava a história que o Bandeirantes era o cara legal que ia lá. Não, não era nada disso, não. Sim. Eles eram caçadores de escravos e tudo, e matavam para tirar pedras preciosas dos índios. Pensar, né? Que levava a cultura, né? Para aquela civilização. Não tinha nada disso, não. Era chacina mesmo, sabe? E o filme é muito bacana. E não tem só essa música. Tem uma que os índios cantam, que é uma Ave Maria. Cara, de arrepiar você ver aquele coral dos índios cantando aquela música, né? Então, são várias... inclusive, no meu pendrive no carro, eu ouço todas elas, né? Eu tenho todas elas, né? Trilha sonora, então, é um filme que
trouxe assim um conhecimento novo para mim na época, né? E que trouxe essa trilha sonora que era de arrepiar, sabe? Era uma coisa você fechar os olhos e falar, ó, tô em sintonia com Deus aqui, ouvindo essa música, né? É o poder da trilha sonora casada com a imagem. É aquela história, você pega um filme, tira a trilha sonora dele, ele ficou sem graça. Exatamente. E esse cara, o Ennio, era um cara que sabia o que pôr na hora que pôr e com quem pôr aquela música, né? É tocante. Aliás, nós vamos falar aqui 2 filmes exclusivos do senhor. E os 2... A trilha sonora é fantástica. Eu acho que, pensando por esse lado. Mas o interessante desse filme é que o padre era jesuíta, né? Sim, jesuíta. Eu não sei se virou a ser a Companhia de Jesus ou já era da Companhia de Jesus. Eu não sei, que não vou me recordar. Eu fui descobrir depois que a mesma ordem que esse padre fazia parte do filme, ela existiu de verdade... É do Papa, o Papa nosso atual faz parte dessa mesma ordem. Que bacana. Que é a ordem de Jesus, né? Que bacana. E eu falei, cara, que legal. E é um filme bem antigo, de 86. De 86. Eu nasci em 86, 84. Olha lá. Então, eu passei ele dentro do estéreo muitas vezes. Eu tinha a fita de vídeo dele, né? Eu comprei a fita dele. Como que as coisas... né? Em 86 e ainda hoje toca. Olha, eu vou para te dizer, eu assisti aquele filme mais de 30 vezes. Bem mais. Todas as turmas, todo ano, eu passava aquele filme, porque eu achava assim, era deslumbrante. Os alunos ficavam com aquele olho assim, parado assistindo. A fotografia dele é linda. Os lugares que mostra, sabe? Muito bonita. Eu pesquisando depois que o senhor me falou, eu descobri que ele ganhou o Oscar de melhor fotografia. Sim. E ganhou outros prêmios por aí, mas é um filme muito bonito. Fica a dica para o pessoal que nunca assistiu. É um filme antigo, não tem nada desses efeitos especiais que tem hoje. É tudo bem prático, né? É tudo bem atuado. A gente tem o Robert De Niro. Robert De Niro dá um show nesse vídeo. Dá um show. Tem o Liam Neeson. Que é o padre, um dos padres lá, né? Então, um filme tocante, muito bonito, com uma trilha sonora e a fotografia impecável. Impecável. Temos um segundo filme, né? Sim, O Gladiador. Esse filme também tem umas trilhas sonoras fantásticas também. O Russell Crowe, que é um deus ali também. É gigante. E é interessante que ele mostra a ascensão, a queda e a ascensão dele como ser humano, como pessoa, né? Ele era um gladiador. Para quem não conhece a história, né? Ele era um gladiador, ele era um general. Era um general do Império Romano. O maior, ele era o topo, né? E ele caiu por uma trama, né? O senhor pode falar um pouco pra gente? É interessante que o filho do rei que morreu não gostava dele, né? Por quê? Porque ele tinha algum relacionamento com a irmã a filha do imperador. Rei, gostava dele. E o irmão gostava da irmã e não queria saber, né? Então destruiu a imagem dele, tudo. Ele se tornou um escravo, foi vendido como escravo. E como escravo ele se torna gladiador, né? E ele começa a conquistar tudo que ele tinha ali. Por quê? A equipe era boa, não era ele em si, porque eram vários gladiadores, né? E assim, todos os atores trabalharam muito bem. Tem a história do Coliseu, né? Mostra o Coliseu ali, os tigres vindo em cima dele. É uma história muito bonita, assim. E assim, forte, né? Algo tudo muito forte. Que quando mataram a família dele também, para levar ele como escravo, tudo. E a trilha sonora que acompanha é de arrepiar também. Arrepiar. Né? A trilha sonora é excelente. Quem fez a trilha sonora é o Hans Zimmer. Sim. E olha só que interessante como que a vida entrelaça os caminhos. O Hans Zimmer fez a trilha sonora do Rei Leão. Ele fez a mesma trilha sonora. Eu não sabia. E ambos os filmes, é claro, se a gente for pensar no Rei Leão com a música do Elton John, mas a trilha sonora é do Hans Zimmer, ele fez do Gladiador. O primeiro filme que eu assisti que veio a fazer eu me interessar por cinema é o Rei Leão, que é tudo misturado, é tudo junto. E esse do Gladiador, eu assisti um vídeo que fizeram uma montagem, né, para as pessoas questionarem alguma coisa, pensarem na época, e eu fiquei em cima da pessoa, eu assisti uma palestra com a pessoa, e eu fiquei em cima dela para ela me arrumar esse vídeo. E naquela época era tudo muito difícil, sabe? Era para gravar, tinha que levar o CD lá para a pessoa para ela gravar. Era tudo muito difícil. E foi numa palestra que ele assistiu em outra cidade, que ele trouxe para a gente ver na palestra dele.
Aí eu enchi tanto, era da Singenta, a empresa, que não liberava emprestar esse vídeo, sabe? E eu falei, pô, mas eu vou usar isso na sala de aula, vai ser muito bom para os alunos, tudo. Olha, eu sei que depois de mais de um mês na orelha dele, ele me cedeu. Esse é que eu tava te mostrando aqui. Ele me cedeu ele. Hoje não, hoje tem no YouTube, hoje tem para tudo quanto é lugar, né? O filme Gladiador, ele é muito usado, né, para motivar, né? Sim, ele é motivacional, né? E para mim serviu muito também, por uma situação que eu vivi na vida, que eu esperava que eu estava num lugar a vida inteira, que eu ia continuar lá o resto da vida, e não, eu tive que sair do nada novamente e reconstruir a minha carreira depois, né? Você vê como que... eu acredito muito que a gente fala assim, qual que é o melhor filme da sua vida? Eu acho que não existe o melhor filme da nossa vida. Existe o filme para aquela etapa que nós estamos. É como música, né? Às vezes nós estamos no estado de espírito que aquela música ela cabe mais a gente. Ou outro estado de espírito que precisa de uma música um pouco mais. O filme foi importante para o senhor, né, nessa etapa, né? Fez essa relação... de reconstrução da minha carreira, né? Como professor, tudo, né? Eu tive que lançar mão de um atributo que eu achava que eu não tinha, que era dar aula para criança pequena. Para mim, eu sempre trabalhei acima de 11 anos de idade. Eu nunca tinha trabalhado com criança que nunca leu e escreveu. E eu tive que fazer aulas práticas, só prática. Não tinha nada que escrever, nada de exercício, nem nada. Então, eu saía que a molecada ia para o horto, ia para o parque ecológico, ia para os terrenos lá perto. E nós plantamos a escola de árvores. Outro dia eu fui lá fazer uma palestra, eu olhei e falei, nossa, olha o tamanho das árvores que nós plantamos com as crianças. Então lá hoje, até hoje, aquele mundaréu de árvores ali, né? Escreva um livro e plante uma árvore. Isso aí. Bom, gostei dos filmes. Eu adoro. Gladiador é um filme que está na minha lista dos 100 melhores filmes. Eu assisti A Missão na faculdade. Um professor passou para a gente esse filme. Também foi um divisor de águas. Eu tinha comigo essa coisa dos jesuítas, de estar levando. Eu pensava que levava a religião católica para os nativos, introduzia força. Não foi bem assim. Depois que eu acabei fazendo história, eu fui percebendo um outro lado, um outro ponto. Sim. Tudo tem os dois pontos. E o filme ajudou bastante nisso também. Gostei das indicações. Fica aqui para quem está em casa os dois filmes. O Gladiador tem na Netflix, tem na Amazon Prime, para quem tem esse serviço. Tem no YouTube também, né? Tem no YouTube os dois filmes. Os dois filmes. Eu achei também A Missão no YouTube. Completíssimo. Fica a dica. Assistam em casa. São filmes excepcionais, com trilha sonora e fotografia, ambos. Dá para ver que o professor gosta muito de fotografia. Sim. São filmes de fotografia excelente. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Por ter participado aqui com a gente. Nos trouxe alguns filmes que foi importante, que marcou, que registrou certos momentos da sua vida. Me sinto privilegiado por isso. Muito obrigado por ter alegrado a nossa tarde aqui na TV Girassol. Valeu, muito obrigado. Pessoal, para quem está em casa, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook. Muito obrigado por ter chegado até aqui, por ter nos acompanhado e até o próximo Podcine. Tchau, tchau. Até breve.